Olá, amigos da TV Atualidades, tudo bom? Hoje conosco o professor Paulo Lepori, que vai discutir um pouquinho com a gente aqui sobre novas regras para a viagem de menores. Professor Paulo Lepori, o que são autorizações para viagens? E como estão disciplinadas no nosso ordenamento jurídico? Olá, amigos da TV Atualidades. É um prazer novamente participar dessas elucidações que a Atualidades traz a respeito das notícias veiculadas nos meios de comunicação. E hoje a gente veio para comentar um pouquinho sobre as autorizações para a viagem. É um tema que é bastante polêmico, porque ele já foi regulamentado de várias formas, né? É verdade que a gente sabe que é livre o direito de locomoção em território nacional, é uma garantia constitucional, mas pensando na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde a sua redação original, da Lei 8.069 de 90, trouxe 3 artigos para disciplinar as autorizações para viagem. Os artigos 83, 84 e 85. Entretanto, no que tange às viagens para o exterior, sempre houve bastante polêmica. Por quê? De acordo com o artigo 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente, somente poderia uma criança ou um adolescente viajar para o exterior se estivesse na companhia de pelo menos um dos seus pais. Então, a criança e o adolescente, de acordo com a redação original do artigo 84 do ECA, só poderia viajar se estivesse acompanhada com ambos os pais ou acompanhada de ao menos um dos pais expressamente autorizado pelo outro. Nesse sentido, então, de acordo com a redação do ECA, a criança ou o adolescente não poderiam viajar sem a presença dos pais, ainda que os pais autorizassem. O único jeito de uma criança ou adolescente viajar para o exterior sem a presença dos seus pais era com autorização judicial. Entretanto, sempre se questionou a praticidade dessa regra, uma vez que é muito comum crianças e adolescentes, principalmente, quererem viajar para o exterior e viajarem para o exterior desacompanhado dos seus pais, sem a companhia de pelo menos um deles. E nesse caso, seria necessário toda vez pedir uma autorização judicial. Entretanto, se entende que essa exigência seria um tanto quanto desarrazoada. E aí, até mesmo se pensarmos do ponto de vista legal, algumas orientações que surgiram logo após a edição do ECA até violavam a norma do artigo 84. Para se ter uma ideia, por exemplo, o Estado de São Paulo, por orientação da Polícia Federal, ele admitia que crianças e adolescentes viajassem para o exterior, ainda que sem a companhia dos pais e sem autorização judicial, desde que os seus pais fizessem uma autorização expressa. Então, o Estado de São Paulo vinha autorizando, mesmo sem uma regulamentação expressa, por simples orientação da Polícia Federal, que os seus pais pudessem fazer uma autorização para que a criança e o adolescente viajassem ao exterior. Mas não existia uniformidade de tratamento, que em outros estados, alguns estados do Nordeste e do Centro-Oeste, cumpria-se exatamente a regra do ECA, e criança e adolescente sem a companhia dos pais só poderia viajar para o exterior se houvesse autorização judicial. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça ele editou algumas resoluções para tentar uniformizar essa questão das autorizações para viagem. A primeira resolução emitida pelo CNJ foi no ano de 2008, foi a resolução 51. Por meio dessa resolução 51, admite que os pais autorizassem eles ao exterior, ainda que sem a companhia deles, desde que fizessem isso com um documento que contivesse a foto da criança e do adolescente. Essa era a primeira resolução, a resolução 51, que acabou também depois recebendo uma pequena alteraçãozinha da resolução 55. Depois, em 2009, nós tivemos a edição de uma nova resolução, que foi a resolução 74 do CNJ. E essa resolução 74, ela veio para tornar um pouquinho mais difícil essa autorização dos pais para que os seus filhos viajassem ao exterior. Nessa resolução 74, os pais tinham que firmar uma autorização, e nessa autorização, além da foto,
exigia-se também que ela fosse firmada mediante a assinatura dos pais com firma reconhecida por autenticidade, portanto, na presença de um tabelião autenticando. E essa resolução 74, ela então dificultava que os pais pudessem autorizar os seus filhos a viajar ao exterior sem a autorização judicial, de modo que então buscou-se a substituição pela resolução número 131, que veio trazer regras para facilitação dessas viagens. E professor, em maio de 2011, o CNJ editou uma nova resolução, a de número 131. Ela trouxe novas regras. Quais são essas novas regras empreendidas pela resolução? E elas realmente facilitam a autorização para a viagem de menores? Pois é, essa nova resolução de maio de 2011 é justamente a resolução 131. Por que ela foi editada? Porque com a redação da resolução 74 de 2009, sempre que os seus pais fossem autorizar os filhos a viajarem, eles precisariam de autorizar por um documento com foto e com firma reconhecida por autenticidade, que era um procedimento bastante dificultoso. Aí o que acontecia? Ao invés de fazer isso, os pais pediam a autorização judicial e entupiam então as varas da infância e juventude das localidades em que nós tínhamos aeroportos que faziam viagens internacionais, com destaque para o Galeão e o aeroporto de Cumbica. Pensando nisso, o CNJ, estudando essa situação, resolveu editar em maio de 2011 a resolução 131. E aí na resolução 131 caíram algumas exigências. Não mais se exige hoje que no documento de autorização exista a foto da criança. E além de não se exigir mais a foto, também não se exige que o documento seja com firma por autenticidade. Basta que haja o reconhecimento de firma por semelhança. E já houve uma melhoria ou uma diminuição no número de pedidos de autorização judicial desde a edição da resolução 131. Para se ter uma ideia, segundo dados divulgados pelo próprio CNJ, houve uma queda só nos aeroportos de Cumbica e do Galeão de um número de 2.621 autorizações judiciais em 2010 para 1.387 pedidos em 2011. Houve uma queda de quase 50%. Isso que ainda tem que se considerar o fato que a resolução é de maio de 2011. Então, até maio vigia ainda a resolução 74. De maio para frente, que passou a vigiar a resolução 131. Então, o que se espera é que agora, em 2012, esse número caia ainda mais, talvez para menos de 1.000 pedidos de autorização judicial para viagem ao exterior nesses aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e de Guarulhos. Então a resolução 131 ela veio para simplificar um pouco o procedimento. Isso não significa que facilitou sobremaneira a saída de crianças e adolescentes desacompanhadas para o exterior, mas tornou as exigências um pouco mais razoáveis. Não se pede mais foto e não se pede mais a firma reconhecida por autenticidade. Melhorou então bastante para as varas da infância que acabavam ficando atoladas de pedidos judiciais porque as exigências eram muito severas. Muito obrigado, professor. A TV Atualidades do Direito agradece a sua participação e assim que surjam novas notícias de ECA, de direito de família, a gente aguarda um novo contato. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, estou sempre à disposição do Atualidades. Um grande abraço a todos.